eu deixei no outro bloco aqui uma pergunta no ar, que é sobre o adulto de confiança, que é um papel crucial, que é importante, e eu fiquei curioso para entender como é que é feito essa seleção, né? Essa triagem, que critérios, como é que a gente sabe que aquele adulto pode ser um adulto de confiança, com a qual a criança depois vai se abrir, vai compartilhar, vai contar, né? Como é que funciona isso, Neide? Então, nós trabalhamos tentando direcionar a criança ao máximo para que ela possa saber e identificar quem é para ela o adulto de confiança. Tanto é que na aplicação ali, a gente costuma dizer para a criança assim, que toda criança ela precisa de um adulto de confiança, que é aquela pessoa que vai ajudar, que vai ouvi-la quando ela tiver algum segredo ruim. Aí nós explicamos o que é esse segredo ruim, coisas que deixam o coração triste, porque o abusador geralmente ele tenta manter a criança num segredo, ou debaixo de ameaça ou debaixo de promessas, né? Então a gente fala sobre esse segredo ruim que deixa o coração triste, a gente fala sobre o toque que entristece, né? E quando nós falamos sobre o adulto de confiança, a gente espera primeiro que a criança se manifeste. Então, imagina, nós trabalhamos aí com uma média de 40, 50 meninas, essa mesma média de meninos. Então, nós perguntamos assim, quem você acha que pode ser o seu adulto de confiança? Geralmente, o primeiro adulto de confiança citado é a mãe. Então, a gente diz, isso mesmo, a mamãe pode ser o seu adulto de confiança. Se você confia nela, vota nela, escolhe ela aí então, ó. Porque nós damos um minutinho para a criança fazer a escolha, né? Aí eu pergunto, quem mais pode ser um adulto de confiança? Aí vem lá a vovó, a professora, às vezes vem o pai também, e a gente nunca diz que não, né? Embora, né, a gente sabe que, infelizmente, às vezes as crianças sofrem abuso intrafamiliar e tudo mais. Mas a gente sempre deixa amplo para que a criança faça a sua escolha. Aí a gente sempre diz, né, se você confia nessa pessoa, vota nessa pessoa, escolhe essa pessoa. E vamos abrindo o leque. Vai de mãe, vovó, papai, tia da igreja, a professora da escola, a diretora, o pastor, a pastora. A gente vai abrindo e nós vamos deixando para ela assim. Então agora você vai escolher o seu adulto de confiança. Pensa bem, agora pensa nessa pessoa. Essa pessoa precisa ser aquela pessoa que, se um dia você tiver com medo, você estiver com o coração triste, é essa pessoa que você confia. E é tão lindo que eu me lembro de um caso, que depois eu tive uma oportunidade com uma criança, de estar tomando um lanchinho, né? Daí eu perguntei, escute, quem é o seu adulto de confiança que você escolheu lá no chá de boneca? E ela falou assim, meu pai. E um casal separado. E eu perguntei, E a sua segunda opção de adulto de confiança, se você tiver um? Ela disse assim, minha tia, que é a irmã do pai. E eu ali fiquei um pouco preocupada com aquela resposta, porque a mãe não inspirou para ela confiança. Aí depois eu fiquei realmente sabendo de relatos que não trouxe mesmo confiança para aquela criança, porque a mãe já estava passando de um relacionamento para outro. Entendi. Porque a Márcia tem trabalhado com o GAP aqui, que é esse grupo de apoio psicológico aqui, que atende várias famílias, né, pessoas aí com N situações, e isso tem surgido, tem aparecido às vezes no consultório, e olha, é um trabalho dentro de uma igreja, ou seja, as famílias da igreja também não estão imunes a isso acontece aqui também. Como que o projeto tem ajudado, né? Como é que é esse relato dentro lá do GAP? Infelizmente, Albert, essa demanda não escolhe, né, local, não escolhe raça, não escolhe, elas existem, né? Então já o GAP está aí há 20 anos e desde o início do projeto existem casos que nós atendemos do abuso, né? Nas famílias, com crianças, com adolescentes, às vezes casos de adultos que vêm tratar das sequelas devido ao abuso que aconteceu lá na infância. Né? Eu lembro de uma senhora que veio tratar aos 65 anos o abuso que aconteceu com ela aos 4 anos de idade. Então ela passou uma vida toda vivendo consequências, sequelas no casamento dela, né, devido àquele abuso cometido por um tio, né, na infância. Então a gente trata disso. Ou seja, qual
qual que é a consequência, né? Tentar entender mais ou menos o que as pessoas carregam ao longo da vida aí, caso ela não busque um tratamento, ela não busque se resolver, né? Não busque tratar isso tudo, o que ela acaba enfrentando ou carregando aí, como você mencionou, às vezes uma vida inteira, né? Uma vida inteira. Eu vejo assim, Albert, que o abuso sexual, ele mexe muito na identidade da pessoa. A pessoa, ela chega às vezes num ponto que ela não sabe mais quem ela é. O abuso, ele provoca uma culpa, sem que a pessoa tenha essa culpa. Então ela carrega aquilo e às vezes ela se submete a situações que ela não precisaria se submeter. Então essa é uma das consequências. E por isso eu disse, como exemplo, esse caso dessa senhora em específico, que acabou trazendo dificuldades no casamento dela, em situações onde ela se submetia a situações perante o esposo dela devido a esse abuso, né? Como eu disse, situações onde a pessoa perde a sua identidade, enfim, né? São diversas as situações. Mas eu queria ressaltar para você, se você me permite, fiquei sabendo desse trabalho através de uma divulgação de uma amiga, e fui participar de um treinamento, e quando eu fui fazer esse treinamento, isso ardeu no meu coração. Eu não sou especializada em abuso sexual, né? O abuso é uma das demandas que eu atendo aqui na igreja e no meu consultório. Mas me ardeu e eu pensei assim, puxa, eu preciso levar esse trabalho na PIB. A PIB tem um projeto de política de proteção ao abuso de todas as faixas etárias, né? E eu faço parte da equipe dessa política e eu pensei, eu preciso levar esse trabalho para dentro dessa política, ONGs, né, escolas, enfim, tantos lugares, como a Neide falou, onde tem criança, a gente precisa levar esse trabalho. É fato. Olha, eu penso até na gente ter essa liberdade de poder colocar a gente sabe que tem muita gente de igrejas, pastores, líderes aí, então se o seu ministério infantil ainda não tem uma política bem definida, né, clara, de prevenção, de controle, quem são os voluntários, os tios, as tias aí, né, os professores do Ministério Infantil que você tem colocado no ministério, né? A gente vai deixar aqui um link para a nossa área do Departamento Infantil aí também, quem quiser buscar informações, acessar lá, baixar lá a política de prevenção. Eu lembro desse projeto que já foi construído há alguns anos, né? E isso abrange aí desde as crianças, vai também até os adolescentes. Lá eu lembro muito do Lelo aqui envolvido nisso. Então pode entrar em contato, baixar, acessar aí para você buscar mais informações dentro aí das igrejas, porque infelizmente, né, Márcia, como você comentou, não é algo restrito ao meio secular, né? Infelizmente isso acontece em todas as esferas, né?